Olá, aqui é a Angel e sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal de cortes, relatos, casos criminais, entre outros assuntos marcantes. Antes de darmos prosseguimento ao vídeo, quero pedir para você que ainda não é inscrito, não conhece o nosso trabalho, que assista e depois, se gostar, se inscreva no canal, deixa o seu joinha, o seu gostei e compartilhe em todas as suas redes sociais, se assim for do seu agrado. E se você gostar do que viu, ative o sininho das notificações na opção todas para estar recebendo, sempre que sair novidade no canal desta que vos fala, notificações. Bom, hoje é dia do projeto Lendo com a Angel, que é toda sexta-feira. O livro A Batalha do Apocalipse, da queda dos anjos ao crepúsculo do mundo, por Eduardo Spohr, e pela editora Verus. Espero que vocês gostem. Vamos dar continuidade com a parte 6. O homem sem alma. Vamos lá? Samira acordou com o agradável aroma de peixe cozido, uma fragrância particularmente gostosa que sempre a transportava ao passado, às tardes de sábado em Endor, quando todo o povo descansava do labor da semana e preparava o banquete comunitário. O corpo já não doía. Ela abriu os olhos, mas a luz indireta do sol machucou-lhe a retina. Aos poucos reparou ao redor e distinguiu os contornos de uma gruta pequena, aquecida e aberta ao norte por uma saída redonda. Uma fogueira no centro da caverna cozinhava uma sopa marinha, uma mistura de peixes, algas e lula. No extremo sul da gruta reluzia um objeto metálico encravado no coração de uma alcova. O canto mais parecia um altar, destacado por uma espada longa que jazia enfiada na pedra. Sua lâmina era de um material diferente do ferro, muito mais brilhante e maciço. E do outro lado da galeria, próxima à abertura na pedra, mediava o forasteiro sentado de pernas cruzadas. Os cabelos loiros chegavam à altura dos ombros, fazendo um rabo de cavalo abaixo da nuca. Faminta, a feiticeira provou o cozido, separando uma boa porção em uma tigela de argila. Não queria incomodar o seu salvador, nem tirá-lo de seu repouso. Nos dias da Babilônia, o cavalheirismo não era uma atitude comum, principalmente entre os viajantes. Uma mulher capturada podia esperar pelo pior, do estupro à morte, da humilhação à tortura. Samira voltou ao seu leito, uma cama rústica de tecidos e feno, e continuou a refeição merecida, descobrindo lascas de palmito no fundo do prato. Não dê muita importância ao gosto. Sou péssimo cozinheiro, surpreendeu o andarilho. Guardei um pouco de água naquela garrafa e indicou uma vasilha de barro, o suficiente para vários dias. Samira
não bebia nada, desde que fora atirada ao cárcere, ou assim ela pensava. Os lábios estavam rachados e secos, mas os ferimentos tinham sarado, todos eles, e os ossos quebrados voltaram ao lugar. O jovem ermitão caminhou até a fogueira. A feiticeira nunca tinha visto um homem daqueles, bonito e imponente, mas singelo também, simples em suas ações e direto em seus objetivos. Não devia ter muito mais que 30 anos, mas os olhos cinzentos projetavam uma sabedoria ancestral, descendente de uma era anterior à feiura do mundo. Desde criança, Samira sempre fora destacada nas habilidades místicas, mesmo antes de aprender a arte dos mortos. Algumas de suas capacidades eram inatas e não dependiam só de fórmulas mágicas ou runas simbólicas. Uma dessas habilidades era de se projetar ao astral e outra era de contemplar os espíritos. A necromante podia ver os fantasmas, os espectros errantes e, consequentemente, podia enxergar também a alma dos vivos, presa ao corpo encarnado. A silhueta astral do estrangeiro, porém, era terrivelmente apagada e a mulher recuou. Se não tinha alma, não era realmente humano. Mas então, o que era? Quem é você? E por que me salvou no mar de rocha? Ela balbuciou. Acho que é minha natureza assistir aos desamparados, respondeu, meio desprevenido. Mas não sou exatamente um herói. Talvez precisamente o contrário. Ele sorriu, descontraindo a tensão. Sou apenas um viajante, um guerreiro perdido, um desertor do meu próprio exército. E que lugar é esse? Por que me trouxe para cá? Para tratá-la, é claro, em ambiente seguro. Este é um santuário, uma espécie de templo que eu mesmo construí. Um tanto singelo, como pode ver. Como soldado, nunca fui apegado ao luxo. Um santuário? Dedicado a que Deus? Instintivamente, os olhos da moça se voltaram ao altar, a espada fincada na rocha. Esta é a vingadora sagrada, ele explicou, orgulhoso como quem apresenta um filho. É o último esplendor que carrego comigo, desde que fui expurgado. Você disse que é um desertor? Interpelou a feiticeira, intrigada pela história. Não conhecia nenhum exército de homens brancos naquelas partes desérticas, nem tivera notícia de legiões em batalha. Um renegado, um desgarrado talvez. Assim como você, eu também sou um fugitivo. Quem sabe tenha sido isso que me levou a defendê-la no passo. E o que aconteceu? Não sei de nenhum exército estrangeiro cruzando essas cercanias. O meu exército não viaja por terra, mas pela vastidão do céu azulado, acima das nuvens, além da realidade comum, revelou. Não é um exército mundano, tampouco uma tropa terrena.
mas uma legião invisível. Recuperada, mas ainda confusa, Samira deslizou até a boca da pequena caverna e vislumbrou a saída. A abertura não levava ao deserto ou a alguma outra planície, mas era um precipício indescritível, mais elevado que qualquer formação do mar de rocha. A gruta, de fato, estava encravada no alto de uma montanha colossal, e a sua encosta era tão lisa que não podia ser escalada, nem mesmo pelo mais hábil dos alpinistas. E só então a feiticeira de Endor entendeu que seu salvador não era humano ou etéreo, mas uma entidade celestial, uma figura antiga, mais velha do que qualquer pessoa vivente. A montanha para onde Samira fora levada era a infame montanha de Machu, um reduto anteriormente assombrado, mas agora absolutamente tranquilo. No passado, a formação havia sido lar dos terríveis espíritos serpente de Kur, uma horda de monstros rastejantes, adorada pelos aldeões primitivos da velha Suméria. A região foi então invadida pelos celestiais durante as Guerras Etérea, 10.000 anos antes do nascimento de Nimrod, quando todas as entidades ofídicas foram aniquiladas pelas legiões do arcanjo Miguel. A caverna, um recanto impenetrável aos homens comuns, dava vistas ao norte e era tão alta que de lá podia-se ver com clareza o rio Tigre ao leste, que se estendia ao norte, e mais para o oeste, outra formação se elevava aos céus, a Torre de Babel. O Mar de Rochas ficava quilômetros ao sul, na direção da cidade, quase inavistável pelo ângulo invertido. O eremita que salvara Samira não era um homem mortal, mas um anjo renegado, um querubim, segundo ele próprio, fora expulso do céu, depois de desafiar a autoridade dos impiedosos arcanjos. Os dois, o anjo e a feiticeira, conversaram por horas sobre muitos assuntos materiais e sublimes, até que a Cananeia se convenceu da integridade do novo amigo e de sua intenção de ajudá-la. Ele revelou seu nome, Eblon, traduzido para a língua terrena, e contou um pouco sobre a sua origem alada. Quando o sol decaiu no horizonte, os fugitivos se sentaram na entrada da caverna. A passagem vespertina traçava uma linha azul acima da superfície do Tigre, circulada pela faixa verde à margens do rio. Você salvou a minha vida e eu não tenho como agradecer-lhe, disse a necromante à luz do espetáculo dourado. Mas não vejo sua alma, se é que tem uma, e isso me deixa assustada. Sou uma feiticeira. Sempre dependi das minhas capacidades para sobreviver nesse mundo. A alma é uma propriedade humana.
aclarou o renegado. É um presente de Deus aos filhos do Éden, como nós anjos chamamos a espécie mortal. É na alma que reside a capacidade dos homens de guiar seu destino e comandar a própria vontade. Mas como alguém, mesmo que celeste, pode não ter alma? Qual é a energia que os move, que os mantém ativos no cosmos? Todos nós temos um espírito. Humanos, deuses, animais e até as plantas. O espírito é uma energia vital que alimenta os seres viventes, mas espírito e alma são elementos distintos, embora poucos saibam. É a alma que faz dos terrenos especiais no universo. É a força da alma que os tornam conscientes, autônomos, que dá a vocês o livre arbítrio, a dádiva que foi negada às entidades aladas. E como regem sua vida, se não pela rota do coração? Os celestiais não são conduzidos pelos próprios anseios, mas por sua natureza divina. No céu, estamos divididos em castas, cada qual com a sua função. Existem anjos guerreiros, estudiosos, protetores, juízes e também aqueles que governam as províncias elementais. São como os magos invocadores? Perguntou a mulher, a traumática lembrança de sua estadia em Babel. Não como eles. Nós nunca seríamos mágicos, porque a magia provém da força da alma. A alma que nunca tivemos. Nossos poderes, aos quais chamamos de divindades, nasce da potência de nossa aura pulsante, uma energia suprema que é o sopro essencial dos angélicos. Se são espíritos pura e simplesmente, como se manifestaram na Terra? Parecia óbvio que o lar dos espíritos fosse o plano astral, e só ele. Diferentemente da maioria das entidades astrais e etéreas, os anjos são capazes de se materializar no plano físico. Para isso, formamos um avatar, um invólucro carnal com o qual agimos através do tecido. Mas os anjos renegados como eu foram amaldiçoados e presos para sempre ao corpo material. Não podemos mais dissipar nosso avatar e regressar ao mundo espiritual, muito menos voltar ao paraíso. Alguns sacerdotes em Canaã contaram histórias sobre anjos caídos, terríveis monstros que se escondem na sombra do infinito. Os anjos caídos e os anjos renegados são dois grupos diferentes. Os caídos protagonizaram uma verdadeira guerra no céu e, por sua crueldade, foram atirados ao Seol, um lugar de terror e sofrimento, uma dimensão obscura. Hoje são demônios do desespero, eternamente agarrados ao mesmo ódio que os derrubou. Quando o sol finalmente desceu, todo o calor foi embora com ele e Samira preferiu retornar à caverna. Pouco confortada com os gélidos ventos das altitudes, ali ficaram acordados por mais algum tempo e a moça discorreu sobre a sua história de vida, sobre a sua iniciação mágica em Endor, sobre a linhagem de sua família, que chegara ao Oriente fugindo de uma guerra que agitara o Mediterrâneo havia 300 anos.
Cerca da meia-noite, a fogueira morreu e o sono apertou. Samira não resistiu ao chamado da noite e adormeceu profundamente, encoberta pelos remendos de lã. Eiblon retornou à sua vigília na entrada da gruta, mas não temia o ataque de guardas ou feiticeiros. Com efeito, seus inimigos eram bem mais pavorosos. Glosas sobre a criação. Na manhã seguinte, Samira despertou agitada. O sono fora interrompido várias vezes. A repetição do mesmo pesadelo que recordava zigurates, masmorras, feiticeiros e deusas aprisionadas em calabouços de pedra. Volta e meia, ela abria os olhos nas trevas atônita, mas a presença sóbria do celeste acalmava-lhe o coração. Eiblon era como um falcão protetor, uma ave de rapina que defende seu ninho sempre alerta, agachado na entrada da gruta. Ele não se cansava, não se movia, não vacilava e nunca dormia. Antes de se levantar, a feiticeira de Endor esticou-se no leito, ainda dolorida pelos golpes que sofrera a caminho do cárcere. Mais tarde, o renegado revelaria à moça o período de seu torpor curativo, desde o assalto no mar de rocha até a sua primeira visão na caverna. Havia se passado 2 semanas, tempo em que ela fora alimentada exclusivamente com extrato de ervas, um preparado esverdeado e pastoso, rico em vitaminas e minerais, e especialmente indicado aos enfermos. Havia na gruta pelo menos 20 vasos de barro, com tampas e asas, próprios para a conservação de água e comida, mas o suprimento não duraria para sempre, e a necromante tremia ante a possibilidade de ter que escalar o rochedo. Foi durante o desjejum que o celestial contou sobre a existência de uma fonte no topo da montanha, 50 metros acima, na qual teria de repor quanto antes os conteúdos do vaso. Ele a convidou a subir no cume, de onde teriam uma ampla visão de todo o país babilônico. A nascente fica escondida entre 2 pedras irmãs, disse Eiblon. Ela brota aos pingos de uma fonte pequena e depois regressa ao ventre da rocha. Eu nunca conseguiria galgar o paredão para cima ou para baixo, resistiu a mulher. É muito ereto, impossível de ser escalado, mesmo com um gancho nos pés. Posso levá-la comigo, ele ofereceu. Já escalei muitas vezes essa montanha e na última ocasião eu a trouxe comigo. É muito íngreme. Os apoios físicos são mínimos. E como você acha que chegou até aqui? Não sei. Ela se confundiu. Pensei que os anjos... Sempre imaginei que os celestes voassem como pássaros no céu. Durante a materialização, nossas asas são incorporadas à carne, desaparecendo inteiramente no corpo físico. Manifestá-las é cansativo e doloroso e pouco inteligente a um fugitivo. Para todos os efeitos, sou um humano viajando pelo deserto e não um alado. Antes do meio-dia, portanto, Samira aceitou participar da empreitada, certa de que aquele que a salvara não seria o mesmo a sacrificar a sua vida ou a expô-la a perigo desnecessário.
Espantada, porém, confiante, ela viu quando o general usou uma corda para atá-la às suas costas, como uma mochila viva. Prendeu outro cabo ao cinto de couro, ligando sua extremidade às asas dos vasos do interior da caverna, para que pudesse puxá-los depois. Então, acocorado no platô da saída da gruta, Eiblon saltou para o vazio, como quem se atira para a morte, e por um instante a feiticeira achou que despencaria nas rochas com o seu salvador suicida. Mas o renegado havia pulado para cima e encravado os punhos em uma rocha minúscula, invisível à distância. Dali, pendurado na encosta regular da montanha, foi subindo, feito uma aranha, aproveitando os raros apoios e produzindo fendas de suporte, onde elas não existiam, com seus dedos poderosos, capazes de perfurar o calcário. Em certo momento pulou novamente, chegando a uma plataforma quase no auge da elevação. A seguir, o caminho se aplanava em uma trilha larga o bastante para um homem passar. A passagem contornava a encosta e terminava no pico, lá no ponto mais alto da montanha Machu. O caminho se abria em uma praça natural, cercada por megálitos pontudos. Enquanto Eiblon puxava os vasos, a necromante contemplou toda a terra. Tentou não olhar para o oeste, a cidade maldita, mas a curiosidade a forçou, e ela enxergou a silhueta da terrível Torre de Babel. Não é um cenário muito aprazível, esse do oeste, comentou o celestial, percebendo o receio nos olhos da moça. Preferia que Enoque nunca tivesse sido arrasada. Seus descendentes, os babilônicos, não têm a menor ideia de quem foram os seus antepassados. Mas eu pensei que todos nós humanos fôssemos de alguma forma herdeiros dos antigos homens de Nod, argumentou a mulher. E são? Todas as etnias humanas provêm do mesmo ramo ancestral. Antes mesmo da fundação de Enoque, nos tempos de Adão, os mortais se espalhavam pelo mundo, constituindo povoados e vilas, algumas muito distantes da capital. Os babilônicos são os herdeiros deste povo central, os sucessores dos clãs fundamentais que decidiram não emigrar. E quanto à gente da legendária Atlântida? Os Atlantes eram tão humanos quanto os filhos de Nod, mas sua raça tinha origem em um galho independente. De qualquer forma, nenhum deles sobreviveu ao dilúvio. Samira queria saber tudo. Como feiticeira e estudiosa, não se cansava de perguntar sobre os objetos mais variados, e muitas destas questões nem o Celeste era capaz de responder. Mas Eiblon não se aborrecia com isso. Ele admirava sua vivacidade humana, sua criatividade, sua inteligência, traços comuns também à juventude. Conte-me tudo, ela pediu. Fale-me sobre o universo, sobre as coisas que viu enquanto vagava pela sombra do espaço. Revele-me o aspecto de Deus. Mas eu sei muito pouco.
Só os arcanjos conhecem os verdadeiros mistérios do cosmos. Sou só um guerreiro, um executor, bom, ou pelo menos era. Mas notar a decepção no rosto da necromante, o renegado emendou. Posso lhe contar o que sei, o que ouvi dos malaquins, os anjos sábios que moram no sexto céu e vivem para estudar os segredos antigos. A feiticeira de Endor reencostou-se na rocha, já fascinada pelo relato que se seguiria. Um vento agradável soprava no alto, abrandando o calor da manhã. Houve um tempo muito anterior à aurora do universo, em que o infinito estava dividido em duas províncias, a província das trevas e a província da luz. A escuridão era então governada por uma divindade hedionda, Theon, a deusa do caos. Essa monstruosidade cósmica era assistida por diversos deuses menores, entre eles Behemoth, o horrendo com sua lâmina negra, e controlava a maior parte do extenso vazio. Seu opositor era o deus da luz, o resplandecente Yahvé. Em determinada ocasião, Yahvé e Theon encontraram-se em guerra. Um só Deus contra muitos? Para ajudá-lo nesse combate, o reluzente fez nascer 5 arcanjos, seres de poderes fabulosos, que lutaram ao seu lado contra os deuses das trevas. Yahvé e seus arautos venceram o confronto, ao qual nos referimos como a Batalha Primevas, e lançaram ao inferno os cadáveres de seus inimigos. Com Theon derrotada, o Pai Celestial assumiu as 2 províncias, comandando tanto a luz quanto as trevas, e consagrando-se onipotente sobre todas as coisas. Invencível, ele teve tempo para iniciar a criação do universo. Com um estalo, o Altíssimo deu vida aos anjos, todos de uma vez, povoando o espaço com legiões celestiais. Depois produziu uma fagulha de luz e principiou a feitura do cosmo. E sobre Deus, o que sabe dele? Só sentimentos e energia. O Senhor nunca foi acessível, mesmo enquanto moldava o infinito. Só os arcanjos falavam com ele, e não creio que falassem muito. Yahvé era como um pai ocupado, um progenitor que dava muita importância a seu trabalho, mas podíamos senti-lo em nosso coração, e no fundo não estávamos sozinhos. Tolo é o filho que depende do pai, que se apoia em sua segurança e desiste de desbravar o mundo por si. E depois, o que aconteceu? Ao correr de bilhões de anos, o Criador cultivou o seu labor, dividindo seu projeto em dias. Cada um desses dias sagrados corresponde a milhares de anos humanos. No primeiro dia, ele criou o céu, o sol e os primeiros astros do firmamento. Construiu uma miríade de luas e planetas, até descobrir o seu mundo perfeito. Por incontáveis séculos, a terra foi o lar dos animais, o canteiro dos anjos, até que, por fim,
No fim do sexto dia surgiram os homens, a maior de todas as obras de Deus. Encantado pelo resultado final, Yahvé deu a eles uma alma, concluindo a tarefa da criação. Então, exausto e realizado, o reluzente caiu em letargo. Voou até o sétimo céu, a seu santuário no topo do Monte Tsafon, e ali adormeceu, deixando os arcanjos o serviço de governar em seu nome. Terminou assim o sexto dia e começou o sétimo, que persiste até hoje. O sétimo dia, repetiu a mulher. E quando será concluído? É impossível dizer. Os arcanjos e também os malaquins sustentam que o Altíssimo despertará no futuro para punir os injustos, e esse será o tempo do Apocalipse, um evento universal que encerrará o último dia. Miguel, o príncipe dos anjos, detém no pináculo de sua fortaleza em Sion a roda do tempo, um artefato incrível que marca supostamente a continuidade do sétimo dia. Quando o seu ciclo estiver terminado, o Onipotente ressurgirá e instaurará um reino de paz. Mas isso é só previsão. E você? Ela perguntou. Por que está aqui? Por que viaja por terra e não com a sua espécie no céu? Eiblon fez uma pausa dramática e fitou o brilho do sol, que agora já descia pela rota do oeste. Substituiu os vasos na pia da fonte e sentou-se à frente da moça. Yahvé sempre foi muito dedicado à sua criação, o que entristecia os arcanjos que disputavam sua atenção. Então, quando o reluzente deu a alma ao homem, os arcanjos e também muitos anjos se encheram de ciúmes e raiva. Assim, no instante em que o Altíssimo adormeceu, o príncipe Miguel iniciou sua política de destruição, alegando falar em nome de Deus. Avisou que o pai estava farto da crueldade humana e que decidira eliminar todo o mortal da face da terra. Começou com isso a era das grandes catástrofes, entre as quais a maior foi o dilúvio, a inundação que sepultou Enoque e Atlântida. Acompanhou a feiticeira. O cataclismo indignou metade do paraíso, mas os anjos ainda não estavam preparados para reagir, nem para desafiar a autoridade do monarca alado. Por isso, decidi articular uma conjuração. Você? Surpreendeu-se Samira. Achei que fosse só um guerreiro. É no exército que reside o poder da revolução. Mas sua surpresa é justificável. Eu era um general, um líder militar consagrado, mas subordinado ao chefe de minha casta e, logicamente, aos arcanjos também. Sozinho, seria esmagado. E o que resolveu fazer? Formei um círculo de conjurados, todos eles confiáveis, composto por 18 querubins, que não me trairiam jamais.
Contudo, precisava de apoio contra o enfadonho Miguel. Para isso recorria a outro arcanjo. E quem era ele? Lúcifer, a estrela da manhã. Ainda que fosse um arcanjo, Lúcifer sempre se mostrou favorável à causa humana, mesmo que só para desafiar o seu irmão. Ele era o único que tinha o poder para debelar o príncipe celestial e era perfeito ao quadro da conjuração. E qual foi a resposta dele? Ele aceitou o meu plano e achei que juntos poderíamos pôr fim a hecatombes e talvez despojar o tirano. Mas nem tudo correu como esperado. Séculos depois do dilúvio, os homens voltaram a se multiplicar, o que enfureceu sobremaneira o ditador. Sua fúria caiu então sobre a cidade de Sodoma, um centro terreno que prosperava e crescia. Miguel resolveu devastar o lugar e convocou todos os anjos para uma assembleia com o intuito de anunciar sua decisão. Após um demorado discurso, confirmou o extermínio não só de Sodoma, mas de todas as cidades na vastidão das planícies. Irritados, eu e os conjurados levantamos a palavra, e tudo não teria passado de discussão se o ardiloso Lúcifer não tivesse nos delatado. Ali, diante do conselho, o arcanjo sombrio nos traiu, revelou a conjuração e então pegamos em armas. Uma luta violenta se sucedeu, até que os pilares do paraíso racharam e despencamos. Fantástico e insuperável é o poder do sinistro Miguel. Ele nos amaldiçoou, condenando-nos à pior sentença que poderia ser dada aos celestiais. Ele nos encarcerou em nosso corpo físico e nos expulsou para a terra. E assim fomos relegados ao plano material. Mas por que Lúcifer preferiu traí-los, se era Miguel seu verdadeiro inimigo? A estrela da manhã não desejava nossa aliança. Ele não se preocupava verdadeiramente com a preservação da humanidade, mas só em contrariar o tirano. Almejava tomar o trono e depois ascender acima do próprio Deus, firmando seu próprio palácio em Tsafon, o monte da congregação. É difícil concluir qual dos dois era o pior, um ditador assassino ou um vilão ardiloso. Deletar a conjuração deu a Lúcifer influência e prestígio, poder que ele usou para arquitetar a sua própria revolução. Atraiu milhões a seu lado, prometendo um governo de paz e pôr fim à tirania. Alguns anjos bons aderiram à sua revolta, desiludidos com o ministério do príncipe. Pouco tempo depois do expurgo dos 18 renegados, uma guerra sangrenta agitou o paraíso, mas a rebelião foi derrotada. O diabo e seus anjos foram lançados ao Seol, uma dimensão escura e funesta, e ali permanecem como os demônios do desespero. Como soube de tudo isso, já que não frequentava o céu na época da batalha? Por Órion, um anjo caído,
que aceitou erroneamente os termos da revolução. Éramos amigos nos dias da velha Atlântida. Ele subiu do inferno para me procurar. Falou-me sobre a guerra e disse-me também que Lúcifer pusera toda a culpa de sua derrota nos renegados, que teriam sido o início de tudo. A corda sempre arrebenta do lado mais fraco. Orion veio me avisar que a estrela da manhã designara caçadores para nos acossar. E, por uma detestável ironia, Miguel, no céu, fizera o mesmo, sustentando que a conjuração semeara o fruto da revolução. E, embora nunca tenhamos tido nada a ver com a insurreição de Lúcifer, ambos os lados precisavam encontrar um alvo para descarregar a sua raiva. Já prevendo a perseguição, nós, os renegados, preferíamos nos separar e nos espalhar pelo mundo. Uma decisão arriscada. Logo que chegamos à Terra, fomos ao único lugar onde conhecíamos, Enoque. Então uma ruína submersa no deserto de Nod, povoada pelos fantasmas daqueles que morreram na devastação do dilúvio. Lá a Irmandade dos Renegados ficou oculta por séculos, estudando as obras de arte, a arquitetura e os documentos humanos. E no fim desse período de exílio, resolvemos partir solitários, porque juntos seríamos achados e mortos de uma só vez. E o que o trouxe à Babilônia, afinal? Meu encontro com Orion aconteceu depois da dissolução da Irmandade, quando eu vagava sozinho pelas pradarias sumérias. Agora é a minha missão reagrupar os fugitivos e alertá-los para o perigo que correm. E você já encontrou algum deles? Um dia, durante minhas andanças pelas margens do Tigre, percebi um tremor no tecido da realidade. É uma técnica conhecida pelos celestiais, a prática de enviar mensagens através da membrana, como efeito de alarme, um pedido de socorro, um sinal lançado por uma querubim renegada, a guerreira Ishtar. Ishtar! Samira empalideceu. Seria aquela a mesma Ishtar de Babel, a deusa que ela vira aprisionada no calabouço de pedra, a entidade alada encarcerada nas masmorras do Zigurate? E se fosse? Deveria a feiticeira revelar o segredo ou omiti-lo pela segurança do general? Poderia Eblon penetrar na capital babilônica, vencer o seu exército armado e derrotar o imortal e seu conselheiro? Ela apostou que não. Imaginou que, na cidade maldita, Zamir seria invencível ao lado do rei. Não fosse assim, jamais teria capturado a deusa e a usado em cerimônias nefastas. O que foi? Reparou o general, e o sangue da moça gelou. De repente, eu me vi jogada de volta ao pesadelo, ela disfarçou, decidida a não arriscar a vida do amigo. Conte-me o que aconteceu em seguida, esquivou-se. A mensagem sugeria que Ishtar havia descoberto alguma coisa bem grande, um assunto que requeria minha imediata atenção.
Farejei o seu rastro por toda a Mesopotâmia e minha busca me levou ao Mar de Rocha. Ele apontou a sudoeste, indicando o labirinto rochoso. Mas cheguei lá muito tarde, em meio aos rochedos. Avistei a lutadora em combate com uma criatura incrível, um tenebroso anjo de asas negras. A sua aura era confusa, conspurcada de um elmo metálico que cobria-lhe a face. Eu não sabia se era demônio ou anjo, mas percebendo que não alcançaria a montanha a tempo de salvar a Celeste, atirei-me contra o paredão e todo o morro ruiu. Não sei o que aconteceu aos duelistas, mas Ishtar seria morta se eu não tivesse destruído o monte no instante preciso. Acho difícil que ela tenha perecido no desabamento, considerando sua resistência imortal. Desde então, venho esquadrinhando o Mar de Rocha à sua procura, mas sem sucesso. Minha hipótese é de que tenha fugido para o norte. Ishtar não morreu no colapso do morro, calculou Samira. Talvez só tenha apagado, o que seguramente facilitou a sua captura pelos babilônicos. Competência ou oportunismo? O que teria, em verdade, permitido o aprisionamento da deusa? Por que não viaja ao norte, então? Arriscou a mulher, tentando afastar o renegado da capital odiada e do mago, que provavelmente poderia subjugá-lo como fez com Ishtar. Ainda não. O mais correto é esperar. Se a guerreira estiver por aqui, ela me achará. A feiticeira calou-se, esquecendo todas as questões que patrulhavam sua mente, à exceção de uma, que não a abandonaria tão cedo. Estava atônita, não sabia o que fazer ou que movimento seguir para contornar o impasse. Se contasse a Eblon sobre sua visão pelos olhos do rato, ele certamente invadiria Babel e morreria pelas lanças do exército, pela força do rei imortal e pelos feitiços do bruxo. E se não contasse, ele possivelmente viveria, mas ela o teria traído. Teria traído a confiança do seu salvador. Na dúvida, a necromante resolveu adiar o anúncio. Eblon e Samira continuaram juntos no topo da montanha até a noite cair. Abalada com a revelação, ela não conseguia tirar a figura de Ishtar da cabeça, agora que sabia quem era e como fora levada ao zigurate. Antes mesmo de a lua nascer, o anjo e a feiticeira desceram a caverna, mas continuaram a conversar sobre a capital babilônica, reparando nos estranhos hábitos de seus habitantes. O renegado se mostrou consternado pelo sofrimento dos operários, mas tinha por ideologia não interferir no curso da história. Os homens têm livre arbítrio, o que é presente sagrado. Deveriam ser os únicos responsáveis por sua redenção ou por sua condenação, explicou. Assim, como o arcanjo Miguel não tem o direito de massacrá-los, eu não devo salvá-los. Mas os renegados se levantaram,
justamente contra o assassino da humanidade, lembrou a feiticeira. A conjuração pretendia preservar os mortais da fúria celeste e não deles mesmos. Não somos deuses, mas anjos. Só podemos guiar os seres humanos e nunca empurrá-los ao caminho premeditado. E por quê? Porque essa é a vontade de Deus, respondeu. Simplesmente, assim planejou Yahvé, e nós, celestiais, somos o seu instrumento, os executores de suas ordens. É isso que nos diferencia dos homens, que são livres de fato, e não estão presos a nenhum desígnio ou ordem. Recuando ao fundo da gruta, a necromante se cobriu com uma manta de lã e acendeu a fogueira. Tomou um pouco de sopa e depois se deitou, acomodada no leito de palha. Só tem uma coisa que eu ainda não entendi, estendeu o general antes que ela se virasse na cama. Se Babel tem tantos escravos, por que eles não se revoltam? Os trabalhadores temem ao rei Nimrod, que é imortal e não pode ser ferido por arma alguma. Imortal? Espantou-se o renegado. Ora, isso é impossível. Samira fechou os olhos e rolou para o lado e dormiu muito pouco. E aqui termina a parte 7 dessa história maravilhosa. Próximo capítulo, Eiblon e Samira. E aí, gostando do projeto Lendo com a Angel? Toda sexta-feira teremos um capítulo novo dessa história maravilhosa. E você pode estar deixando aí nos comentários o que você acha. Também pode deixar sugestões de outro livro para começarmos a ler quando terminarmos A Batalha do Apocalipse. Espero que vocês tenham gostado, que compartilhem esse vídeo, deixem o seu gostei, se inscrevam no canal e vão lá no sininho das notificações para sempre que tiver conteúdo novo vocês serem notificados. Lembrando que esse é um canal eclético, cada dia um assunto diferente. Então, sempre terá um tópico que você irá gostar. Lembrando que esse canal não é monetizado. E se você quiser ajudar o canal a se manter, a chave do Pix vai estar anexada no primeiro comentário do vídeo, que é a mesma chave lá do canal principal, Angel Black Contos de Terror. Qualquer ajuda será bem-vinda e é um incentivo para o trabalho do criador de conteúdo que vos fala. Bem, por hoje é só. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!